Bem, boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma roda de conversa do canal Travessia Campo Analítico. O nosso convidado de hoje é Vitor Verne, que já está aqui presente. Seja muito bem-vindo, Vitor, e daqui a pouco a gente já dá espaço aí para a sua apresentação e para a sua fala. Antes de iniciar, como sempre fazemos, eu já vou anunciar aqui o que vai acontecer nesse próximo evento do Travessia, que, conforme já foi anunciado da vez passada, vai ser agora de 15 em 15 dias, né? Então é quinzenalmente, não é mais semanalmente. Então o próximo evento será no dia 19/2, também numa quinta-feira. E no caso dessa roda de conversa próxima, ela terá excepcionalmente um horário diferente, né? Que será às 19h30, devido às dificuldades de conciliação aí de horários na agenda do nosso convidado. Então abrimos essa exceção, né? Mas o horário padrão, ele continua sendo às 16 horas. A nossa roda de conversa do dia 19, então, teremos como convidada a psicanalista Inês Catão, que é membro da Escola Letra Freudiana do Rio de Janeiro, pós-doutorada pela Universidade Côte d'Azur na França, psiquiatra da infância e da adolescência. E Inês, ela vai nos falar sobre a clínica pulsional do bebê, um tema bastante interessante, né, e importante dentro da nossa clínica, dentro da clínica psicanalítica. Então, dia 19/2, excepcionalmente, às 19h30, aqui no Zoom do canal Travessia. Quero também deixar o aviso para aqueles que têm interesse sobre o tema da voz na psicanálise, que no dia 7 de fevereiro, sábado agora, nesse próximo sábado, teremos o colóquio A Voz do Abandono, organizado pelo Criva França, às 9 horas, no horário do Brasil. O Criva França é uma instituição, um círculo de pesquisa internacional sobre a voz na psicanálise, com sede na França, do qual, inclusive, eu faço parte, sou membro, e nesse colóquio eu estarei também apresentando um trabalho que tem como título Corpo, Voz e Ressonância, a partir da leitura do livro da psicanalista Isildinha Batista, né, que é um livro que fala sobre a questão da cor do inconsciente, significações do corpo negro, e foi uma leitura que foi realizada no Criva Brasil em 2025, e a partir daí eu me inspirei para fazer esse trabalho a partir do título do colóquio, né? Então, todos vocês estão convidados para participar, vai ter uma tradução no português pelo Zoom, e para se inscrever, basta entrar no site do Criva França, www.criva.fr. No mais, eu, para as pessoas que estão nos acompanhando a partir das redes sociais, agradeço desde já a participação. Estamos sempre recebendo uma sugestão ou outra, os temas das próximas rodas de conversa, assim como sugestões sobre os convidados. Inclusive, estamos atendendo essas sugestões. A nossa agenda, por exemplo, do primeiro semestre já está praticamente fechada, a partir também dessas sugestões e dessas indicações, e eu agradeço é, profundamente aí essa interação. Para aqueles também que quiserem continuar interagindo, seja com contribuições ou sugestões, basta enviar um direct pelo Instagram ou clicar no link abaixo da logomarca do Travessia, que vai abrir um campo onde você poderá inserir seu comentário ou a sua sugestão. Bem, dados os devidos informes, vamos falar agora sobre o tema da nossa roda de conversa de hoje, que é psicanálise e formação do analista, os riscos e as armadilhas do bacharelado. Sabemos que a psicanálise ela nasceu sob o signo da resistência. Desde Freud, ela se sustenta como uma prática que escapa às promessas de normalização, de normativização, né, de domesticação do sofrimento humano. Ao longo de mais de um século, sobreviveu às críticas, às interdições, às tentativas de apagamento, sustentando-se menos pela difusão cultural e muito mais pela marca singular que deixa naqueles que atravessam a experiência analítica. Trata-se de uma experiência que, a gente sabe, ela não se transmite como uma técnica padronizada, nem como um protocolo científico, mas como uma travessia subjetiva, onde cada um será convocado a um saber fazer com o real, como diria Lacan. A tradição psicanalítica sempre sustentou que a formação do analista repousa sobre os três pilares indissociáveis:
a análise pessoal, a supervisão, barra análise de controle e o estudo teórico permanente. Trata-se de um percurso artesanal, singular, que se constrói no tempo próprio de cada sujeito, no um a um da transferência, e que não se deixa, na verdade, traduzir pela lógica da produção em série, por exemplo. O analista não se forma apenas no campo do saber, mas, sobretudo, naquilo que sua própria análise lhe permite perder, deslocar e reinventar. Entretanto, não faz muito tempo, em setembro do ano passado, salvo engano, tivemos o que podemos chamar de um dia histórico para a psicanálise no Brasil, onde representantes de diversas instituições psicanalíticas que fazem parte do movimento Articulação das Entidades Brasileiras de Psicanálise e há 25 anos vem lutando pela sustentação da ética da psicanálise, esteve em peso em audiência pública no Congresso Nacional para argumentar e resistir contra a não formalização das ofertas do curso de bacharelado em psicanálise, questão que, por si só, já nos convoca a várias interrogações. Por exemplo, o que está em jogo quando se tenta transformar o saber do inconsciente em universitário? O que se perde quando a formação do analista passa a obedecer os imperativos do mercado educacional? Estaríamos diante de uma democratização do acesso ao saber psicanalítico ou de uma neutralização? Talvez fosse preciso perguntar ainda: é possível ensinar a psicanálise sem transmitir a experiência que a sustenta? O que acontece com a dimensão ética da psicanálise quando ela é submetida à lógica da certificação? Então, são perguntas bastante interessantes, né, e instigantes, e para construir possíveis respostas para essa e outras questões em torno dos riscos e das armadilhas do bacharelado na formação do analista, que hoje convidamos para a roda de conversa o psicanalista Victor Verne, que é psicanalista, colega membro da Maiútica Florianópolis, professor da Unisul e autor do livro O Grande Outro em Declínio e o Sujeito na Contemporaneidade, que se encontra inclusive disponível na plataforma Amazon. Vitor, é uma satisfação tê-lo aqui conosco na roda de conversa do canal Travessia. Seja muito bem-vindo e gostaria que você nos contasse um pouco sobre essa proposta que acabou não sendo aprovada, né? E também me parece mudou o nome, né, desse curso de bacharelado em psicanálise. E assim, quais são os riscos e as armadilhas inseridas, né, no que diz respeito a essa proposta e a formação do analista? A palavra é tua, Vitor. Fica à vontade. Bom, então vou começar agradecendo o convite do canal Travessia Campo Analítico, né, do colega Antônio pela gentileza aí de me chamar para bater um papo e também aí cumprimentar, né, quem está nos escutando, Vitor Hugo, Bruna, né? É, bom, perguntas aí complexas, mas vamos aos poucos, né? É, Iniciando pela primeira pergunta, né, eu acho que a gente precisa realmente comemorar, assim como um marco mesmo na história psicanalítica brasileira, o que aconteceu aí no dia 23 de janeiro desse ano, tá? O movimento Articulação das Entidades Brasileiras, que foi falado aí por você, né, Antônio, que há 25 anos trabalha, né, para para justamente o que tem em comum no movimento Articulação, que é formado por mais de 20 instituições de psicanálise, é justamente a luta pela não regulamentação da psicanálise, tá? Isso é muito importante, assim, porque muitas vezes a gente se pergunta, né, como é que o movimento consegue estar estruturado assim durante tantos anos, movimentos em que tem instituições distintas, né? Instituições lacanianas, instituições freudianas, que muitas vezes discordam em algumas questões da psicanálise, mas que têm um ponto em comum, que é a luta pela não regulamentação da psicanálise. Isso que é fundamental para o próprio fazer psicanalítico. Então,
todos entendem, né, todas essas instituições entendem que ao regulamentar a psicanálise, né, isso seria a morte da psicanálise, né, sendo assim bem direto aqui para você. É, e, bom, tentando agora pensar o que ia acontecer no dia 23, até tem aqui uma colinha, né? Essa luta é uma luta que está acontecendo já desde que isso veio à tona, né? Essas faculdades ou esses cursos, né? De psicanálise, que era nomeado curso de psicanálise, né? Todos EAD, diga-se de passagem. O MEC aprova, então, aprova, então, que esses cursos possam acontecer, né? E, de fato, esses cursos começam a acontecer, começa a ter oferta, as pessoas começam a se inscrever, né? E esse curso começa a acontecer nessas universidades, né? Que, se eu não me engano, até o momento eram 13, né? Um número que eu não tenho aí fechado. Bom, é, e aí começa toda uma luta no movimento articulação, né? E também de psicanalistas fora do movimento, né? Que acabaram sabendo, né? Desse curso, que seria justamente o receio de nós analistas de uma formação psicanalítica pelo viés universitário, né? Claro que isso acaba indo na contramão, né, do que a gente chama de uma formação analítica clássica, que seria o tripé mais um, né? Análise pessoal, análise de controle, estudo teórico e o mais um, a instituição, né? E aí começa, claro, toda uma mobilização do movimento tentando barrar essa modalidade de formação, porque sabemos que essa formação analítica, ela seria totalmente contrária ao espírito psicanalítico, né? E aí agora voltando um pouco no que eu anunciei, no dia 23 de janeiro, a gente está falando há 2 semanas atrás, nem isso, né? O MEC então publicou uma portaria, né? A portaria do dia 23 de janeiro de 2026, uma portaria séries barra MEC, que estou aberta aqui no meu celular, né? Portaria séries barra MEC, número 3, de 23 de janeiro de 2026, é, em que, artigo 1, ficam alteradas as denominações dos cursos superiores de graduação constantes na tabela em anexo desta portaria, ministrados pelas instituições de educação superior citadas, né? Então, aqui tem uma tabela justamente indicando, né, que o nome curso de graduação em psicanálise recebe agora uma nova nomenclatura, que é Estudos Teóricos Psicanalíticos e Sociais, entre parênteses, bacharelado, né? Então, Uhum, claro, uma vitória justamente porque isso não fica mais entendido que é um curso de psicanálise, né? E fica, digamos, um pouco mais específico de que o sujeito que vai buscar uma universidade para fazer estudos teóricos, psicanalíticos e sociais. Veja que é uma diferença uhum, muito importante, e somos psicanalistas, né? Então a gente dá uma importância grande aos nomes, né? Aos significantes. Quando você tem um curso de psicanálise, né? Isso, claro, acaba tendo aí uma interpretação, né? De que fazendo esse curso de psicanálise você se tornaria psicanalista, né? E nós sabemos que não é isso, né? Formação do psicanalista se dá de uma outra forma, né? Que a gente até uhum, podemos entrar nisso. Então, quando o sujeito agora, o aluno, o possível aluno, busca agora na universidade um curso de psicanálise, ele vai se deparar justamente com um curso que é Estudos Teóricos, Psicanalíticos e Sociais. Ou seja, ele vai fazer uma graduação em Estudos Teóricos, Psicanalíticos e Sociais. Bacharelado.
né? Uhum. Então ele vai, Sim, me parece que ele que fica mais claro, né, quando eles fizeram essa escolha, né, né? para onde ele está se encaminhando. É uma escolha que coloca muito mais a ideia universitária, né, no campo do saber. Ou seja, é alguém que vai Uhum, estudar teoria psicanalítica. uhum, Não é alguém que vai fazer um curso de psicanálise. Veja que uhum, é um engodo, né, que ele é um detalhe que muda tudo. uhum, sim, Então, o fato de nomear que você está estudando uma teoria, parece que isso nos ajuda, né, nós psicanalistas, né, a evitar essa confusão uhum, de que a universidade vai formar um psicanalista, porque não vai, uhum, sim. Essa é né? uma confusão também, né, Vitor, que a gente tinha pelo menos, eu não sei se ainda tem, né? Você talvez possa me dizer isso melhor, que você está dentro da universidade, né? Uhum, Mas assim existia muito essa confusão antigamente em relação ao próprio curso da psicologia, porque tem a cadeira que era de psicanálise no curso de uhum, psicologia, né? E algumas pessoas falavam, né, que estudavam então psicanálise, né? E aham, que depois que se formavam, faziam terapia inspiradas na psicanálise, mas, no uhum, entanto, não eram psicanalistas, né? A partir uhum, de uma uhum, formação uhum. de proposição, de formação do analista, né? Sim. Como a partir de Freud e Lacan, por exemplo, né? Uhum, Então, uhum. essa confusão tinha muito antes também. E ainda tem isso hoje, por exemplo? Aí talvez valha a pena a gente fazer uma diferenciação, né? E aí talvez até possa usar o meu exemplo. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu também não sabia nem o que era, nem muito bem o que, que o psicanalista fazia, como que era para ser psicanalista, né? Se tem uma cadeira de psicanálise, e também é importante colocar que muitas universidades hoje também já não tem mais, né? Não é todo o curso de psicologia hoje que você estuda psicanálise. Arrisco a dizer que está cada vez mais restrito, né? Assim, ter várias disciplinas de psicanálise. Mas aí eu colocaria um pouco essa diferença, né? Que é esperado que um aluno do curso de psicologia não saiba, né? Que ele vai para a faculdade, ele tem psicoanálise, tem psicologia, né? Mas eu acho fundamental que, por exemplo, um professor que dá psicanálise, né? Ou que dá uma disciplina de psicanálise, que ele possa apresentar isso para o aluno. Que Uhum, ele possa, né, a partir da sua formação acadêmica, ou mesmo intelectual, ou mesmo caso esse professor seja analista, né, que ele possa esclarecer o que é a formação de um analista. O que acho uhum, complexo, talvez aí seja a diferença, é justamente assim você oferecer um curso universitário que acaba, digamos assim, é, deixa eu tentar escolher bem as palavras aqui, é, que acaba talvez assim sugestionando que fazendo esse curso você se torna psicanalista. Esse é o uhum, risco, uhum. né? Então Sim, que foi o caso agora, né? Que foi o fico, caso agora, por né, exemplo. que um curso de psicanálise parece que é também assim muito fica muito sugestivo, fica muito assim, bom, tem aqui um curso de psicanálise, né? Uhum, Então, claro, do lado do aluno de psicologia, parece que é normal que ele tenha dúvida e etc. E caso, uhum, né, importante que um professor de psicanálise possa sanar isso. Agora, quando é o contrário, quando o curso ele parece que já te sugestiona, dizendo, ó, faça um curso de psicanálise, que isso vai, né? Parece que aí a gente tem um cenário complexo, né? Porque sim. aí a gente entra um pouco numa lógica de mercado, a gente entra numa lógica Uhum. um Eu pouco queria até mais. resgatar um pouco ali do que você trouxe no início, né? Porque quando você traz esse resgate, né, dessa luta aí dos 25 anos, e eu achei essa observação muito interessante que você fez, né? Que não só as instituições, várias instituições, né? Diferentes instituições, né? Muito diferentes. É, mas com um objetivo comum que é da não regulamentação, né, da Isso. psicanálise.
E Isso. aí eu te pergunto, né, essa proposta, né, vamos dizer assim, do curso de bacharelado, né, em psicanálise, isso não seria talvez uma proposta de espécie de uma regulamentação, né, de uma regulamentação por uma via legal, né, uma tentativa de fazer uma regulamentação por uma via legal pelo Ministério É, da Educação, etc. esse seria, se a gente for fazer uma projeção, né? Esse seria o destino. Uhum, Veja como é é um projeto. A gente está falando de um projeto, né, Antônio? Quer dizer, uhum. é, né, então, esses cursos, o que que eles diziam? Eles diziam, não, a gente sabe que para ser psicanalista você precisa do tripé mais um. Quando a gente oferece curso de psicanálise, a gente sabe, né? Tem a grade, né? Você consegue acessar a grade de disciplinas e tal. Então tem um discurso um pouco assim de que eles sabem que não vai ser formados psicanalistas, né? Que é um curso teórico, né? É, mas claro que isso é um projeto a longo prazo, porque se a gente for pensar 13 universidades formando, não sei o número não sei o número de alunos, né? Mas se a gente for pensando, né? Claro que a pessoa que vai buscar isso, claro que em algum momento, né? Isso pode ir se transformando numa reserva de mercado. Então, quer dizer, você começa a formar vários psicanalistas não, várias pessoas formadas nesse curso de psicanalistas, né? Você vai Uhum, formando um grupo extenso, né, de um curso que é chancelado pelo MEC, né? É difícil a gente acreditar na história de que em algum momento esse grupo não vai, né, buscar que o psicanalista é efetivamente o formado por esses cursos. Então, uhum. é um projeto, Sim. né? É um projeto, por isso ele é tão perigoso, por isso ele é tão silencioso, né? Tanto é que as coisas aconteciam, né? De vez em quando a gente recebia no grupo do articulação, poxa, passou uma coisa no Congresso, passou uma outra coisa, então tinha toda uma mobilização para, né? Então, coisas assim que foram acontecendo de forma tímida, né? Mas que de fato o discurso sempre assim muito nós sabemos, mas claro que a tendência, né? é, era justamente, né, que isso fosse se transformando numa reserva de mercado até o momento em que esse grupo, muito possivelmente, iria, né, é, como é que buscar, né, iria buscar, digamos assim, que o fazer psicanalítico teria que ter esse curso ou alguma Uhum, coisa do sim. gênero, né? Quer dizer, Uhum, quase pensando assim, né, que com o uhum, avanço disso, né, a própria formação do analítica clássica uhum. estaria em risco, Estaria em risco, sim, porque né? ele entraria como uma espécie de obrigatoriedade, né, para a O formação. risco é esse. Isso aconteceu na Itália, de uma maneira, não foi igual, não foi pelo curso não foi pelo curso de psicologia, de psicanálise, foi de uma outra forma. Isso quase aconteceu também na França, né? Então, assim, são tentativas de você ir regulamentando a psicanálise de várias formas. Já Uhum, aconteceu no Brasil, né? sim. Uma tentativa ali de uma regulamentação da saúde mental pelo ato médico, não uma regulamentação, mas né, uma tentativa pelo ato médico, né, dos profissionais de saúde estarem submetidos ao profissional da medicina, que seria algo Uhum, também muito complexo. Então, sim. isso é uma marca muito, muito da psicanálise, que é essas tentativas que já aconteceram tanto no Brasil quanto também na Europa, mas é sempre uma tentativa de você, de alguma forma,
assim, silenciar a psicanálise, Uhum. Sim. né? E a regulamentação, muitas pessoas têm muita dificuldade em entender isso, né? Dizer, poxa, mas não seria bom regulamentar? Uhum. Vocês Sim, isso é o que a gente entrariam, escuta normalmente, né? né? Vocês entrariam Uhum. aí para uma categoria, é, né? Para uma categoria que estaria assegurada pela profissão ou pelo um conselho, né? Mas claro que a psicanálise ela segue uma outra lógica. Uhum. Por isso a psicanálise é o que é. A psicanálise é uma praxis do real, Uhum. do real. Se Uhum. você tenta enjaular o real, a gente sabe o que acontece, Sim. Sim, né? uma coisa que eu acho interessante é que tem, que é uma marca, né, singular da questão da psicanálise, né, vamos dizer assim, na próprio reconhecimento legal, né, aí eu não sei se é bom ou ruim, né, mas é que, por exemplo, na categoria de declaração de imposto de renda, ela está Uhum. como um ofício e não como Um uma ofício. profissão. É Isso é perfeito. muito bom. Isso é Aham, muito isso é bom. muito bom. Isso é muito bom. Tanto é que os livros que a gente tem no Movimento Articulação são justamente o ofício do psicanalista, Uhum. né? Porque, de fato, o psicanalista não é uma profissão, é um ofício. Ofício um pouco nesse sentido até do artesão, né? Ofício Uhum, nesse sentido de que sim. não é uma profissão, nesse sentido de ser, de você conseguir um diploma, né? Porque isso é muito doido, né? É, eu me lembro assim que tem uma questão de um ato, né, em que você faz uma faculdade de psicologia e no dia que você recebe o diploma, você se torna psicólogo, né? Tem assim um ato Uhum, e assim sim. acordei não estudante, Uhum, né? Dormi estudante, acordei psicólogo, né? uhum. Ou seja, sou um profissional da psicologia, né? Aham, sim. E em psicanálise não tem isso. Não tem Uhum. essa linearidade, não tem É, essa nem, não tem essa garantia. garantia simbólica, né, Vitor? Não, Porque é uma não, garantia simbólica, de alguma não forma, né? tem, porque a gente está lidando com o inconsciente. Sim. Não tem porque a gente está lidando. Não tem e não pode ter. Uhum. Não Pois é, pode. eu acho que isso aí é um ponto, né? Eu penso que isso aí é um ponto que ele deve ser mais debatido, mais divulgado, mais compartilhado, né? Porque é um ponto difícil realmente das pessoas entenderem, né? Sim, E assim como a própria formação muitas vezes, né? sim. Porque assim eu fico pensando nisso porque se a gente pensa não só no curso nessa proposta do bacharelado, mas as próprias propostas, né? E que às vezes são claras, inclusive, né? As Uhum, propostas dos cursos de especialização ou pós-graduação. É incrível, cara, como tem pessoas que entram no curso, num curso de pós-graduação que está lá dito e escrito que não é um curso para o cara se tornar psicanalista, e uhum, ele entra e faz essa pergunta. Depois que eu terminar o curso, eu presenciei isso. uhum, Depois que eu uhum. terminar o curso, eu posso atender? É claro, é claro. Então, é incrível Uhum. como as pessoas também elas têm essa dificuldade, né, de entender a própria, esse caminho da formação do analista, né? Aí talvez eu iria, assim, daria para pensar pelo menos duas coisas. Eu acho que, por um lado, é uma pergunta que eu também me faço, né? É uma pergunta que a gente da Maêutica se faz também. Uhum, As instituições se fazem essa pergunta, porque é isso, está escrito, está claro, é falado novamente, né? Por um lado, eu concordo que o fazer psicanalítico ele tem uma peculiaridade, ele tem uma peculiaridade na sua formação. Ele tem uma peculiaridade, ele não segue uma linearidade, né? Ele oscila, ele não alinhado ao discurso universitário, ele não tem um diploma, ele não tem uma garantia, né? Eu concordo, ele é de fato uma formação que por ser do real,
tem um pouco assim essa diferença, né? Se a gente for pensar um pouco de outros fazeres, né? Mas tem um outro ponto, que talvez a minha resposta possa ser um pouco mais freudiana, que é também a ideia que o Freud coloca, né, no futuro de uma ilusão, né? Em que a gente sabe que a ilusão ela está sempre ligada à ideia do desejo, Uhum, né? O Freud dizia isso, né? Poxa, mas ele se perguntava isso, né? Poxa, mas por que que de alguma forma a pessoa parece que ela quer se iludir? Porque no fundo ela deseja que fosse. Então tem também aí uma camada que o fato das pessoas buscarem isso e você explicar de novo, e explicar de novo, e aquilo não colar, né? Parece que é também muito ligado numa ideia singular, de que a pessoa queria tanto que depois daquilo ela pudesse atender, ela queria tanto que aquilo ali já fosse o suficiente, que depois daquilo ela já pudesse ser psicanalista, né? Que parece que ela tem dificuldade realmente de aceitar que não é, que o uhum, caminho é outro, né? Que o caminho é do real, que é um caminho árduo, né? Árduo no sentido assim de que demanda muito desejo, porque a formação se dá no divã, não é uma uhum. formação intelectual. O Freud dizia isso, né? Sim, A sim. ideia intelectual do paciente, né? De alguma forma pode ser vista como uma resistência ao trabalho analítico. Isso está em Freud. Uhum. Uhum, sim. Isso está em Assim Freud. como ele, assim como ele dizia também, né? Porque o tripé, na verdade, ele foi sendo construído, né? Porque a clínica veio primeiro, né? E o tripé foi sendo construído. Mas tem um Uhum. momento que o Freud diz que se tivesse algo indispensável nessa formação, seria a própria análise, né? Não seria a própria análise, né? E não é por acaso, porque a análise é justamente, né, digamos assim, a experiência que o sujeito tem do inconsciente. Uhum, A experiência do inconsciente é na análise. É na análise. Né? Não é no campo do saber, não é estudando, não enfim, fazendo faculdade, né? Quer dizer, a experiência do inconsciente se dá no divã. uhum, E a sim. experiência do inconsciente, claro, nesse atravessamento pelo real. Pelos três registros, claro, mas parece que essa experiência do real é fundamental na formação do Uhum, analista. É fundamental. uhum. Sim. É, eu acho que talvez por isso também, né, essa confusão se dá, porque também dentro dessa experiência e dentro dessa busca de um desejo, vamos dizer assim, mais imaginário, né, o sujeito não está atravessado pelo real também, né? Não está atravessado pelo real. E daí fazer essas conjecturas, né? Principalmente agora, né, Vitor, nesse tempo de pressa que a gente está vivendo, né? Que as Sim, pessoas estão muito apressadas, querem fazer tudo muito depressa, querem fazer tudo muito rápido, né? claro. E isso Então, é um paradoxo, né? Porque nós analistas sabemos que a formação do analista nunca está pronta. Então, uhum, alguém que está com tanta pressa, né? Ser psicanalista seria a última coisa, sim, seria a última sim. escolha, né? Como Pega assim outro bonde, né? uma formação que não acaba nunca? Tô fora. Eu quero uma coisa para ontem, né? Aham, Mas como a psicanálise acaba tendo isso que você colocou há pouco? Isso que parece que não é bem claro, a pessoa não sabe muito bem. Bom, mas como é que é isso? Não tem uma faculdade, aí faço uma formação. Então, quer dizer que se eu fizer análise eu já posso atender, que também é algo que uhum. fica também uma questão, né, que parece muito sedutora. Sim, e vai se desdobrando, né? Porque tem a É, questão aí com Lacan da autorização, né? Do autorizasse de si mesmo, do autorizasse com né? alguns outros, o que é tudo isso, né? Exato, exato. Então fica algo, né, que acaba sendo ainda mais complexo, né? E aí vem Uhum, algo também que vale a pena,
vale a pena pontuar isso. A experiência de análise não significa você frequentar a análise, que também é uma coisa que pode ser colocada de uma forma muito burocrática. Você pode Sim. buscar um analista, né, e tentar imprimir naquela análise, né, uma tarefa, Uhum. né? Ah, eu estou aqui na análise porque tenho que fazer Sim. análise, né? Porque quero ser Sim. psicanalista. Veja que vai virando uma lógica protocolar, Uhum. Sim. totalmente avessa à lógica psicanalítica, Uhum. né? Sim. E é incrível que tem, né, essas propostas aí na rede, na internet, né, de cursos, de formação, Uhum. né, e que inclusive estabelece o número de horas, né, 360 horas de análise, como se isso fosse possível, né? E aí, de novo, é toda uma tentativa de você regular, né, até mesmo a ideia temporal, que o Uhum. Lacan teve Sim. tanto esforço, passou Sim. tanto trabalho, né, para dizer do tempo lógico. Sim. O Sim. tempo é lógico, o Uhum. tempo é lógico, né? E aí, claro, talvez aí vale a pena também nós, enquanto analistas, nas nossas clínicas, ou mesmo esse trabalho que estás propondo hoje aqui, de a gente poder sustentar isso, Uhum. né? De a gente poder sustentar esse tipo de formação, da gente poder sustentar também isso na nossa clínica, né? Porque, claro, às vezes até aparece assim, né? Ah, sou estudante de psicologia, sei que é importante fazer terapia, análise, mas às vezes é só a introdução, né? Depois vem a avalanche, né? Depois você vê que a Uhum. pessoa tá mal mesmo, tá angustiada, né? E aí uma análise se dá realmente, né? Sim. Mas claro, uma análise que vem ou que acontece, né? Buscando horas, né? é, não é psicanalítico. Não tem como ser, né? E de fato, particularmente, acho um desserviço para a psicanálise. Uhum. Sim. É bem interessante isso, né? Eu lembrei agora de algo bem, bem engraçado até, né? Porque eu não vou citar nomes, mas uma entrevista que eu vi entre dois psicanalistas e a proposta do psicanalista era entrevistar outros psicanalistas para saber o que fez ele procurar pela primeira vez uma análise, né? O que é Uhum, que foi que fez ele procurar? E daí, uhum, numa das entrevistas, o psicanalista que estava sendo entrevistado, ele responde assim, ele falou assim, bom, foi curiosidade, porque, na verdade, eu estava super bem, estava uhum, tranquilo, e estava com interesse só em saber como é que era a psicanálise, e foi curiosidade. E daí fiquei até uhum, hoje. Aí uhum. o psicanalista que escutou falou bem assim, ah, não vem com essa, né? Tu já estás eu não sei quanto tempo como psicanalista e vem querer dizer isso para mim. Aham, E foi engraçado, se tornou uma grande brincadeira ali. E o uhum, cara uhum. depois falou, bom, então tá certo, eu concordo, mas eu não quero falar sobre isso Ah, ok, agora. Aí ok. tudo bem, tudo certo, né? Uhum, Então, uhum, mas é engraçado assim como que é difícil falar desse real, né? Porque na verdade o que te leva a uma análise, né, é um real que te atravessa, né, e que acaba te trazendo uma angústia uhum. e O tal, que te e que é, muitas vezes você nem identifica ali de fato, né? claro, claro, o que Mas te se você leva e o que negar te mantém. é outra história, né? Exato. Não, você até pode negar. Nós neuróticos fazemos isso a todo momento, né? A gente não quer saber do real. Sim, O real é para sim. os outros, né? O neurótico, claro, ele tenta anular o real. A angústia justamente tá muito ligado a isso. Agora, acho fundamental, enquanto analistas, a gente dar esse lugar para o real. É Sim. fundamental que esse real esteja, né, de uma forma, claro, moebiana, junto com os outros dois registros, mas esse real, ele é justamente é o que, é o que possibilita essa experiência clínica,
né? Uhum, Eu às sim. vezes fico pensando que, às vezes eu fico pensando assim que o caminho né, assim que aquilo que o Lacan fala, Lacan diz isso, né? Uma análise produz um analista. Uhum, Uma análise produz um analista. Ou podemos pensar assim, né? Uma análise produz um analista em que sentido? Em que esse paciente, esse analisante, com a experiência da análise, ele vai ocupar um lugar no discurso do analista. Se a gente uhum, pensar os quatro discursos lacanianos, ele sim, vai ocupar esse lugar. Aí a gente pode sim, pensar assim: se ele vai ser psicanalista, é outra história. sim, Mas sim, ele vai porque. estar ocupando, né? Claro, não é um lugar fixo, né? Mas ele vai Uhum, estar ocupando o lugar do discurso do analista. uhum, E aí que eu acho interessante, porque, veja, é uma ideia em que a pessoa se analisa e o produto é um discurso do analista. Não é o contrário. uhum, sim, Não é o contrário. Não, sim, não pode ser o contrário. uhum, É muito mais um psicanalista uhum, enquanto sim. E efeito da pegando sua até essa trajetória. frase. Uhum. E pegando até essa frase, né, do Lacan, de que uma análise produz um analista, eu acho que a gente também poderia dizer assim, né, que uma análise ela produz, né, um sujeito que vai escutar o seu próprio inconsciente, né, as suas formações inconscientes em algum momento, né, Aham, aham, e aham. que ele vai fazer, vai ter essa escuta. Agora, se ele vai ser psicanalista para um outro, ou vai oferecer essa escuta para um outro, é outra história, É né? outra história. Aí ele vai precisar das outras coisas. Vai ter que Uhum. estudar Sim. psicanálise, vai ter que fazer supervisão. E aí a gente pode entrar na discussão do mais um, né? Que Sim. Não particularmente vai dar tempo hoje, tá? acho que é importante a instituição. Mas isso é muito importante, assim, a ideia do analista enquanto Uhum. efeito, Sim. e não uma ideia, digamos assim, não é tanto a ideia do analista enquanto eu quero ser analista e aí vou buscar uma análise. Eu sempre penso um Uhum. pouco ao contrário. Eu fui buscar uma análise porque eu estou sofrendo, porque eu estou mal, porque eu estou Sim. angustiado, porque eu Sim. estou, sei lá, né? Sim. E essa experiência, é, como efeito, me Sim. vai me colocando nesse lugar do discurso da psicanálise. Uhum. Acho Sim. que Foi. esse caminho é um Uhum. caminho. Não estou dizendo que não possa ter, talvez, Sim. de Sim. outras formas, mas parece que esse caminho é um caminho interessante. Mas eu concordo perfeitamente. Assim, foi nesse sentido que eu disse que negar ficou estranho, né? Ficou Para esse, estranho. pra esse psicanalista, né? Ele Uhum, não deu uhum. esse lugar para o real do É início, né? claro, é claro, claro. Mas enfim. Vitor, são 16h52. Como Passou passa depressa, rápido, né? hein? Passou muito rápido. Não deu nem tempo de Esse, falar do mais um. A gente vai ter que marcar um outro dia, para falar esse é sobre o o mais um. famoso tempo lógico. É. E daí, assim, eu vou abrir para as pessoas que estiverem assistindo, se quiserem fazer alguma contribuição, alguma pergunta, alguma interlocução, fiquem bem à vontade. É só abrir o microfone, não precisa se inscrever. Uhum. Oi, consegue me escutar? Sim, sim, Vitor. Legal. Boa tarde, Areda. Boa tarde, Vitor e o pessoal que está aí assistindo. E, pô, que legal esse papo e justamente esse tema tão importante aí para a nossa formação e para como vocês disseram aí, para o ofício, para o fazer do psicanalista, né? E uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto o Vitor falava foi justamente dessa quando falava aí dessas propostas aí dos cursos de graduação, foi justamente, tá, mas né, tem aparecido, enquanto tem uma barragem aí, um movimento contra os cursos de graduação, tem uma porção de psicanálise e especialização, né, como trouxe o Areda. O pessoal joga ali no navegador, na internet, tu encontra monte de curso que coloca, inclusive, especialização em psicanálise clínica. É esse
o título, grade curricular, né? Então, Uhum. tanto a minha reflexão, né, o pensamento levou justamente como proporcionar se existe essa, essa barragem para os cursos de graduação, mas está acontecendo aí da pós-graduação, mostra que, um tanto, não é possível totalmente conter esse fenômeno aí, que é um fenômeno mercadológico mesmo, né? Como o Vitor havia denotado. Mas um tanto como lidar com isso, lidar eu acho que um pouco o Areda deu o sentido aí de que, enfim, possa se abrir o espaço para dizer dessa impossibilidade de, digamos, se tornar psicanalista através de um certificado, né? Mas um tanto como colocar isso em prática de fato. E também uma outra questão, um tanto aberta, assim, o que tu pensas, Vitor, porque tu havias falado a respeito de enjaular o real, eu queria saber o que tu acha que isso pode causar enquanto efeito. Ok. Eu vou. Duas perguntas importantes, né? É, acho que tem uma diferença, assim. Acho que talvez a gente pudesse aprofundar num outro momento. Acho que tem uma diferença aí quando você oferece uma pós-graduação, né? Eu acho que tem ali algo. al- não tem ali nenhuma promessa, né? Quer dizer, depois que você termina uma pós-graduação, você vai ter uma pós-graduação em psicanálise ou enfim, teoria psicanalítica, como tem mestrado, né? Mestrado em teoria psicanalítica, mestrado em doutorado em clínica psicanalítica, né? Então, me parece que ela já está muito mais especificada no campo teórico, né? Tanto é que isso existe já há muitos anos, né? Claro que não com essa oferta que a gente vê hoje, né? E nunca produziu, assim, pelo menos não que eu saiba, né? Nunca produziu essa ideia, assim, de que terminando isso eu vou ser um psicanalista. Parece que a questão da graduação acaba sendo mais complexa justamente porque tem nesse contrato social uma ideia que depois que você termina uma graduação, você se torna aquilo. É uma lógica do contrato social. Depois que eu termino a engenharia, eu me torno engenheiro. Depois que eu termino, sei lá, a medicina, eu me torno médico, né? Quer dizer, do direito não, né? Porque justamente o direito também tentou, fazendo a prova da OB, ir também se blindando de algumas coisas, né? Então, acho claro, são questões complexas, mas acho que tem uma diferença aí é, que nos ajuda a separar, né? E a segunda questão é os efeitos que tem, para mim, agora uma resposta bem pessoal, em você enjaular o real, né, da praxis psicanalítica é a morte dela, sendo bem direto. Uhum. Você, Perfeito. quando você domestica a psicanálise, né, quando você torna a psicanálise numa lógica utilitarista, quando você transforma a psicanálise, né, em algo, digamos assim, dócil, toda a potência da psicanálise que está justamente no seu real acaba. E essa é uma forma muito. Essa é uma forma, assim, é, de uma forma. Essa é uma forma, assim, em que às vezes a gente fica um pouco preocupado de que a morte da psicanálise vai ser feita por agentes externos, né? Ah, criticam a psicanálise, querem acabar com a psicanálise, né? E o que a gente Uhum. vem assistindo
é justamente assim, muitos psicanalistas, ou se dizem psicanalistas, ou entusiastas da psicanálise, sendo os próprios coveiros da psicanálise. Uhum, uhum, Por isso que eu acho mais perigoso. Eu uhum. acho mais Sim. perigoso isso, essa ideia, Uhum, porque uhum, é algo tão silencioso, é algo tão, digamos, bom, mas somos nós, vamos fazer com que a psicanálise, mas é algo que domestica a psicanálise e a sua potência se esvai. uhum, E se o real é trancafiado, não tem psicanálise. uhum. Para mim, não tem Sim. psicanálise, né? É um tema que dá realmente para conversar por mais uma hora, viu? Mais duas e, e sabe-se lá quantas. Obrigado Mas, pelas perguntas aí, Vitor Hugo. mas eu vou ter que encerrar agora. Tenho compromisso aqui com o horário, né? Até porque nosso convidado também tem compromisso também com o horário. E agradeço, Vitor, você muitíssimo aí pelo aceite, pela sua presença aqui na roda de conversa do canal Travessia, por essas importantes contribuições. Espero contar com você outras vezes. Eu acho que temos que falar aí sobre o mais um, falar Vamos, sobre vamos. outras questões, né? Até Uhum, mesmo do curso aí de pós-graduação, né? Porque acaba sendo uma uhum, contradição, por exemplo, quando você coloca um curso dizendo que, né, uma proposta de especialização em clínica psicanalítica, uhum, né? uhum, O leigo entende que clínica já é algo da prática, né? E na verdade não é bem assim, né? uhum, Então, mas enfim, é um convite aí também para as pessoas que propõem esses cursos repensarem, né, esses uhum. títulos, né, o nome desses cursos, né? Então, muito obrigado a todos que participaram, a todos que vão assistir depois também a roda de conversa. E lembrando que no dia 19/2 estaremos aqui com o Inês Catão falando sobre a questão da pulsionalidade no bebê, né? Deixa eu só também O, fazer meus agradecimentos rapidamente aqui, pois não, Antônio. fica à vontade, Vitor. Agradeço também o teu convite, a tua condução aqui também, muito, muito instigante, né? Agradeço aí a Bruna, Vitor Hugo, Maria Estela e a Jennifer aí que estão aí assistindo. E, bom, quem sabe aí no outro momento a gente continua o papo. Sim, vamos continuar. Então, muito obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau.